If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos corrigir os exercícios referentes aos conflitos que nós vimos aí na última aula da semana passada. Então, nós vamos corrigir os exercícios referentes ao conflito da Guerra de Canudos, da revolta da vacina e da revolta da chibata, tá bom? Acompanhem aqui comigo, eu vou colocando aqui também as páginas para vocês e os exercícios para a gente ir lendo juntos o texto, a pergunta e corrigindo aí as respostas que vocês deram, tá? Eu não vou projetar aqui a resposta escrita igual foi lá da primeira aula de exercício, porque eu quero que vocês desenvolvam essa habilidade de responder a pergunta completa, né? Assim como eu expliquei para vocês algumas aulas para trás. Então, vocês precisam colocar introdução, desenvolvimento e conclusão na resposta de vocês. Tá? Então, eu vou comentar aqui nas atividades, quando vocês anexarem isso lá no Google Classroom, eu vou observar se vocês colocaram as respostas completas, porque quando nós voltarmos e vocês tiverem provas presenciais e subjetivas, eu vou cobrar dessa forma de vocês. Então, é bom vocês já irem treinando isso e se habituando. Tá? No começo pode parecer difícil, mas a partir do momento que vocês adquirem o hábito de fazer dessa forma, tudo flui com mais naturalidade, tá bom? Então vem aqui para a gente ler e corrigir a nossa atividade. A primeira delas é referente à Guerra de Canudos, tá? A atividade da página 22. O texto diz o seguinte: no documento a seguir, o escritor Euclides da Cunha descreve o fim de Canudos. Leia-o e responda às questões no caderno. Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo, expugnado, palmo, e aí, né, tem aí o vocabulário, né, do que quer dizer expugnado palmo, né, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Caiu o arraial às 5. No dia 6, acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas, 5.200 cuidadosamente contados. Esse é um trecho ali do livro que eu disse para vocês que é uma grande referência bibliográfica, uma fonte histórica, né, desse conflito aí da Guerra de Canudos, tá? Que é aí os sertões de Euclides da Cunha, beleza? Vamos para as perguntas. A primeira: como os defensores de Canudos são descritos no documento, então fica muito claro para nós que esses personagens, essas pessoas são descritas pelo Euclides da Cunha de forma heróica, né? Uma vez que eles resistiram bravamente às 4 tentativas de um grande exército, né? E de um exército aí apoiado pelo sistema republicano da época para conter a revolta, né? E mesmo sendo pessoas humildes, sem um exército formado tal qual aquele que ele enfrentava, eles conseguiram resistir ali esse arraial de Belo Monte, ou arraial de Canudos, ainda por 4 tentativas, né? Então, 4 vezes eles tentaram invadir, tentaram destruir Canudos, o exército brasileiro, mas eles não conseguiram. Então, essas pessoas ali, os guerreiros da Guerra de Canudos, né, ali os discípulos, digamos assim, de Antônio Conselheiro, lutaram bravamente e resistiram bravamente como nunca havia antes existido no Brasil tal resistência.
tá bom? Então eles resistiram por 4 tentativas e por isso mesmo aqui em Os Sertões essas pessoas, esses guerreiros, são retratados como heróis, tá bom? E aí lembrem-se de construir a resposta de vocês tendo aquela linha de raciocínio, começo, meio e fim, tá bom? Vamos para o número 2. Como Euclides da Cunha descreve as forças do governo, ora, se ele exclama, se ele fala, se ele afirma que, como a gente acabou de responder na número 1, que esses guerreiros, os discípulos do Antônio Conselheiro, foram aí bravamente resistentes às investidas do exército, dá para perceber que o outro lado, o exército, protagonizou, né, uma crueldade muito grande. Até porque aqui no finalzinho do texto, olha só, ele escreve o seguinte, aqui ó, eram 4 apenas, ou seja, eram 4 pessoas que derrotaram, né, que eles derrotaram no final, que resistiam ali no Arraial de Canudos. Um velho, 2 homens feitos e uma criança na frente dos quais rugiam, ou seja, gritavam, né, e achavam bom, raivosamente, 5.000 soldados. Então, de forma completamente covarde, um grande exército destruiu aí o Arraial de Canudos, que não tinha uma grande quantidade, não tinha 5.000 soldados enfrentando, né? Então ali uma guerra desproporcional. Então, enquanto os discípulos de Antônio Conselheiro, os moradores de Canudos, são vistos como heróis, por outro lado, o exército, os soldados do exército brasileiro naquele período, né, foram retratados por Euclides da Cunha como cruéis, perversos, tá? Construam a resposta de vocês. Próxima questão. De acordo com seus conhecimentos, qual a razão pela qual o Arraial de Canudos foi completamente destruído? Meninos, essa Guerra de Canudos foi uma das primeiras, né, aí um dos primeiros conflitos dessa república oligárquica, dessa instalação dessa república oligárquica. E ela simbolizou uma resistência perante a implementação desse novo sistema de governo que era o republicano. Então, na estratégia governamental desses republicanos, era interessante que eles repreendessem o movimento até para que isso servisse de exemplo para os demais, para os futuros movimentos que pudessem existir, né? Então, a crueldade, né, que foi repreendido esse movimento foi justamente para que ele fosse visto pelos demais como um exemplo, tá? Então, olha, se vocês se revoltam contra o governo, contra as estratégias de governo que estão sendo instaladas, né, pelo regime republicano, vocês vão acabar sendo derrotados, mortos, tal qual como aconteceu na Guerra de Canudos e ali no Arraial de Belo Montes. Tá? Então, para o Euclides da Cunha e a visão que se tem a partir de tudo isso que nós vimos da Guerra de Canudos, a intenção era essa, de mostrar que veio, de mostrar que a república ela é firme e ela vai se consolidar de qualquer forma. Tá? Por isso essa crueldade, por isso essa repreensão tão forte feita na Guerra de Canudos, para que a República se mostrasse aí detentora deste poder, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, né, se algum de vocês ficou com dúvida ainda, mande mensagem lá no WhatsApp para a gente esclarecer, tá bom? Que é importante demais pensar aí, ter isso claro na cabecinha de vocês. Beleza? Continuando, nós vamos agora corrigir o exercício sobre a revolta da vacina, página 24, né? Inclusive, mostra aí 2 imagens, 2 charges, que nós trabalhamos, que eu mostrei para vocês na aula em que abordamos essa temática, né? Então, vamos ler aqui juntos. Os documentos abaixo mostram charges referentes à revolta da vacina vinculadas em publicações da época.
analise-as e no caderno faça o que se pede, né? Então, olha só, no documento 1 é aquela charge, como eu disse que nós mostramos na apresentação, em que foi publicada na Revista da Semana, dia 2 de outubro de 1904, aparentemente um conflito em que as pessoas pegavam aquilo que tinham nas suas mãos, em casa, então, pratos, talheres, jarras, facas, machados, né? Ferramentas rudimentares, digamos assim, do cotidiano, do dia a dia, para poder tentar aí barrar esta imposição feita pelo governo, né, de vacinar obrigatoriamente essas pessoas por conta de todos os receios que nós já discutimos na última aula. Então, nesse momento, para a interpretação dessa charge, é necessário que vocês percebam, então, a reação da população contra o Oswaldo Cruz e os sanitaristas, né, ou seja, as pessoas, o projeto de governo de limpar a cidade, né, de transformar a cidade num ambiente mais moderno e mais, digamos que com saneamento básico e tudo mais. Em uma demonstração, então, de resistência, o povo usa vassouras, panelas e serrotes como armas, tá bom? Então é interessante vocês saberem disso. Na resposta de vocês, então, deve conter esses aspectos, tá? Que a gente comentou aqui agora. Vamos para o documento 2, que também é uma charge. No documento 2, mostra, então, né, o espeto obrigatório, né, aí representando a forma como era dada a vacina. Lembra que eu expliquei para vocês que muitas vezes, né, não era suficiente, não tinha seringa para todo mundo, então eles utilizavam métodos rudimentares para fazer essa imunização. Então, dava vacina numa pessoa e para vacinar a próxima, eles pegavam, né, faziam um cortezinho, um rasgadinho no braço da outra pessoa e pegava aqui o pus daquela que já tinha tido a reação à vacina e passava e injetava na outra. Isso gerava, obviamente, muitas dúvidas e muito pânico entre as pessoas, tá? Então, aqui nessa imagem, nessa charge, mostra exatamente isso. Então, espera-se que na resposta de vocês, né, vocês coloquem que as pessoas aparecem sendo espetadas, aparentando sofrimento e insatisfação com a situação imposta, até mesmo pela forma como foi dada essa vacina aí a essa população de maneira autoritária, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez eu repito, se não entenderam, mande mensagem lá no WhatsApp: professor, olha, não compreendi ainda essa charge, tá? E construam a resposta de vocês completa para que eu possa analisar e listar, beleza? Vamos para o próximo agora, então, atividade sobre a revolta da chibata. Temos um outro texto, então. O poeta e escritor Oswald de Andrade descreve a rebelião dos marinheiros e seu desfecho no texto a seguir. Leia-o e responda as questões no caderno. Acordei em meio de uma maravilhosa aurora de verão. A Bahia esplêndida com seus morros e enseadas. Seriam, talvez, 4 horas da manhã. E vi imediatamente na Bahia, frente a mim, navios de guerra, todos de aço, que se dirigiam em fila para sair do porto. Reconheci o encouraçado Minas Gerais, que abria a marcha. Aqui não explica, mas eu quero deixar claro para vocês que encouraçado são navios de guerra, tá bom? E até porque essa palavra encouraçado vai aparecer outras vezes quando a gente for falar de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial ainda esse ano. Então é necessário que vocês saibam o que é um encouraçado. Encouraçado é um navio de guerra, tá bom? Que tem lá os canhões e tudo, é preparado para guerrear ali no mar, nos oceanos, tá bom? Continuando, então. E todos ostentavam numa verga, e aí tem o significado, né? O pedaço de madeira ou metal cruzado no mastro, ao qual se prendem as velas do navio. Então, a verga é aquele pedaço de madeira que fica ali no meio.
do navio, do mastro dianteiro, uma pequenina bandeira triangular vermelha. Eu estava diante da revolução. Seria toda a revolução uma aurora? De repente, vi acender-se um ponto no costado de Minas e um estrondo ecoou perto de mim, acordando a cidade. Novo ponto de fogo, novo estrondo. Um estilhaço de granada bateu perto. Era terrível o segundo que mediava entre o ponto acesso no canhão e o estrondo do disparo. Meus olhos faziam linha reta com a boca de fogo que atirava. Naquele minuto, século, esperava-me ver soterrado, pois parecia ser eu a própria mira do bombardeio. Era contra a chibata e a carne podre que se levantavam os soldados do mar. O seu chefe negro, João Cândido, imediatamente guindado, e aí o significado, promovido, elevado, ao posto de almirante, tinha se revelado um hábil condutor de navios. A revolta de 1910 teve o mais infame dos desfechos, ou seja, condenável, indigno. Foi solenemente votada pelo Congresso a anistia aos rebeldes, mas uma vez entregues e presos, foram eles quase todos massacrados e mortos. Escapou o almirante João Cândido, e quando, nas décadas de 30, o jornalista Aperelli tentou publicar uma crônica do feito, foi miseravelmente assaltado por oficiais da nossa Marinha de Guerra, que o deixaram nu e surrado numa rua de Copacabana. Então aqui ele narra, Oswald de Andrade narra como aconteceu essa revolta da chibata, como foi cruel também a repressão, para essa revolta. Foi negociado no Congresso que todos eles teriam anistia, ou seja, todos eles seriam perdoados, e poderiam sair dali livremente. No entanto, o governo aí, quando acaba essa revolta, quando eles se entregam, o governo não cumpre a sua palavra, eles liberam apenas aí o almirante, o João Cândido, mas que o restante vai acabar sendo massacrado e morto. Ou seja, o Congresso não cumpre com a sua palavra, tá bom? Então, dito isso, lido o texto, vamos às questões, tá? Oswald de Andrade, número 1. Oswald de Andrade relata o acontecimento sob o olhar de um morador do Rio de Janeiro. Como ele descreveu a revolta, e aí é interessante que vocês coloquem aí na resposta de vocês que ele descreve, então, com um certo medo, e ele descreve o cenário de guerra, os canhões aí sendo disparados, e ele sentia aí um medo de ser vítima disso, Quando ele fala que no texto que ele sentia que aquele bombardeio vinha direcionado a ele, que ele estaria ali soterrado, ou seja, que ele iria morrer nesse conflito. Então ele descreve um cenário de guerra, tá bom? Escrevam aí a resposta de vocês completa, tá? Número 2. Oswald de Andrade emite sua opinião sobre o acontecimento. Escreva. Sim, O Oswald de Andrade, ele demonstra claramente a sua posição, o seu posicionamento a favor dos marinheiros. Ele fala aqui no texto, inclusive, a forma como ele vê aí de injustiça, desses maus tratos, desses castigos que esses marinheiros sofriam dentro da marinha, Então aqui vocês podem colocar, sim, ele é a favor dos marinheiros. Percebe-se isso quando ele explica a razão do conflito. Elogia a habilidade de João Cândido, quando ele fala, inclusive, que o João Cândido se demonstra um excelente marinheiro, um excelente condutor de navios, e critica o desfecho da revolta. Então ele deixa claro esse posicionamento, tá? Número 3.
O que significa dizer que a revolta de 1910 teve o mais infame dos desfechos? Ora, significa dizer que o desfecho do conflito, o desfecho dessa revolta da Chibata foi injusto e vergonhoso, uma vez que o Congresso promete a anistia a esses participantes, aos marinheiros, mas no final das contas ele quebra com a sua palavra, quebra com a sua promessa e vai prender, massacrar todos os integrantes desse movimento, menos o João Cândido, ou seja, eles só salvam o João Cândido, mas mesmo assim colocam ele aí de escanteio, não se ouve falar mais sobre ele, o governo repreende, inclusive, crônicas, matérias que poderiam aí enaltecer ou falar sobre o evento, né? Então, aqui fica claro que ele demonstra aí essa crueldade, né? Esse posicionamento de ter sido ali vergonhoso, cruel, injusto, o desfecho dessa revolta da Chibata por conta aí dessa questão dos governantes, né, do Congresso não ter cumprido a sua palavra, tá bom? Vamos para a última resposta, para a última pergunta. De acordo com Oswaldo de Andrade, é possível concluir que foi proibido fazer referência ao ocorrido em 1910? Explique. Ora, né, acabamos de falar aqui, de comentar aqui na questão anterior, e o Congresso tenta abafar o caso e não consegue cumprir a sua palavra, não cumpre a sua palavra, como vigia, né, e fiscaliza para que não haja nenhuma matéria, nenhuma crônica relacionada a esse movimento. Então ele tenta abafar tudo isso para que também isso não inspirasse, não incentivasse outros movimentos, ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido e conseguido principalmente responder as questões de forma completa e correta, tá? Não precisa apagar a resposta de vocês se ela não estiver completamente errada, tá bom? Até porque eu quero analisar aí como vocês estão se desenvolvendo nesta escrita dessas respostas completas. Tá? Não se esqueçam que é muito importante, essas aulas de exercício, de correção, são importantes para que vocês façam, né, para que vocês internalizem o conteúdo e que haja de fato um processo de aprendizagem, tá? E dentro desse processo de aprendizagem também está incluso o diálogo, a participação, tá? Com o professor. Nós não estamos em sala de aula presencial, mas vocês podem e devem mandar mensagem, né, para tirar todas as dúvidas, esclarecer tudo, para que vocês entendam por completo o conteúdo, beleza? Então, eu fico por aqui, a nossa aula de hoje se encerra aqui. Nas próximas aulas nós vamos dar continuidade aí ao conteúdo e vamos fazer mais exercícios, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.